Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Vamos ler os versos de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, os versos de 1 a 12. Entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém, amados? Amém ou não? Amém. Eu queria estar compartilhando com os irmãos, não está aparecendo ali, está aqui, mas aqui não está aparecendo. É o que é? Boicote? O que é? O salário não chegou? É a coxinha? Não, tá, tudo bem. Mas eu queria compartilhar sobre esse tema, o multiforme poder do Senhor Jesus Cristo. Amados, o Evangelho de Marcos é o Evangelho que mostra a ação do Senhor enquanto servo de Deus. É aquele que veio para ensinar-nos como se tem que viver a vida. E a vida tem que se viver servindo. Ele mesmo diz: Eu não vim para ser servido, mas para servir. Né? E a vida a gente vive servindo. É assim que nós vivemos a vida cristã. A vida cristã é uma vida de serviço, tá? Então você que é membro da igreja, você já aprendeu esse segredo de que você não tem nenhum direito. Aliás, você tem um direito, e o seu direito é de ter direito nenhum. Você está aqui para servir. É tão certo isso que aqueles que servem ainda pagam para servir. Eles não recebem para servir. Aqui na igreja se paga para servir. Além de servir, você dispõe tempo, você dispõe recursos, você dispõe a sua habilidade para servir. E fazemos isso porque nós aprendemos com o nosso mestre, que a vida cristã é uma vida de serviço. E esse é o segredo da alegria cristã. Amém, amados? Os que servem aprenderam que o segredo é esse. Aquele que aprende, aquele que quer ser servido, ele sempre vai reclamar do serviço. Ele não vai gostar da música, ele vai achar que o som não estava muito bom, que o ar-condicionado funcionou adequadamente, que o espaço lá no estacionamento também não estava legal. Ele vai chegar porque ele sempre vai estar satisfeito com o serviço prestado. Mas aquele que aprendeu o segredo da vida cristã é servir, ele se alegra em servir. Não é? O prazer da gente servir. Os cristãos mais felizes que nós temos são cristãos que aprenderam o segredo
da alegria que é servir. Aquele que só fé reclamando de serviço sempre vai reclamar. Ele sempre vai estar azedinho, chatinho. Ele nunca vai gostar do serviço prestado, né? Aí ele vai procurar essa hall do mercado de serviço religioso, ele vai procurar aquela que oferece melhor serviço. Eu gostei daquela. Tinha um bom estacionamento. Né? Cheguei lá, já me recepcionaram, me levaram para tomar um cafezinho, etc. e tal, e eu fui, tinha um pão de queijo, uma delícia, e etc, etc, etc. Claro, nós fazemos isso por amor ao visitante. Seria tão bom se a gente tivesse um espaço legal aqui, seria tão bom se a gente tivesse condições de fazer isso para você, mas isso é a nossa alegria. Agora, você que está do lado do time de Deus, você tem que ser esse camarada que serve. E serve com excelência, né? E faz sempre o melhor para a honra e glória dele, porque Deus é digno disso. Aqui nós temos, no Evangelho de Marcos, essa questão de viver, da vida de Jesus, que era a vida de serviço. Inclusive, o tema é servo de Deus, né? Servo. Ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono absoluto de tudo. Ele nos ensina que a vida é vida de serviço, não de se servir, mas a vida de serviço. E as pessoas mais realizadas são essas que aprenderam o segredo que é servir. E aqui, em qualquer posição, em qualquer situação, você é empresário, você é empregado, você faz por excelência, você cuida das pessoas que estão debaixo da sua autoridade, da sua responsabilidade, você trata como gente, você trata com cuidado, né? Eu trabalhei no Banco Itaú lá na década de 80. E lá no Banco Itaú tinha os elevadores para a diretoria, o povão, e tinha o elevador de carga. O faxineiro não poderia entrar em outro elevador senão o de carga. Triste, né? É assim que se trata o ser humano, nesse mundo corrompido, que as pessoas são medidas pelos bens que possuem. Nós não. Nós aprendemos a olhar as pessoas com os olhos de Deus. Amém, irmãos? Todas as pessoas são amáveis. Né? Ainda que elas não sejam tão amáveis, nós devemos demonstrar amor, gentileza, carinho, etc. e tal. Tá bom? Então, notem, irmãos, que esse multiforme poder de Jesus, ele mostra muitas faces, muitas cores do poder, e nós temos algumas cores aqui. A primeira é que o poder de Jesus atrai. Notem, o texto diz que Jesus chegou depois, ele esteve na Galileia. Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré, boa parte de sua vida, e resolveu estrategicamente estar em Cafarnaum. Diz que é a cidade de Naum, tá? Cafarnaum. Ali esteve Jesus. E você vai ver que ali no primeiro capítulo, Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus liberta um endemoniado, Jesus cura um leproso, e o final do capítulo diz que terminou Jesus curando muitas pessoas. E depois Jesus vai para a Galileia e agora volta, talvez voltasse para descansar. Mas souberam que Jesus estava de volta. Aí a multidão foi ao encontro do Senhor na casa. Não fala de quem, mas em uma casa. Agora, é interessante, diferente da nossa cultura, de que a gente fecha tudo, na cultura semítica, a porta era aberta durante o dia. As pessoas entravam, tinham facilidade para entrar. E quando Jesus chegou naquela casa, uma grande multidão afluiu àquela casa, porque Jesus lá estava. É que esse Senhor de poder, o seu poder atrai. É o poder que restaura, é o poder que rejuvenesce, é o poder que muda a vida, é o poder que nos dá a possibilidade de vencer os desafios que a vida nos impõe, nós não escolhemos, chega até a nossa porta. É o poder que nos dá essa capacidade de enfrentar. É esse poder que atrai. E quantos não foram atraídos, não só, né, esses aqui que nós lemos no texto, mas você mesmo. Você está aqui porque você foi atraído pelo poder do Senhor, amém ou não? O poder do Senhor atrai, não trai, ele atrai. O poder humano, em boa parte o poder humano é um poder de destruição.
Se você juntasse toda a habilidade do homem, toda a tecnologia, e juntasse tudo que o homem tem de poder, o que poderia fazer em relação ao ser humano é destruí-lo, é fulminá-lo, é transformá-lo em cinzas. O poder de Deus, não. Ele vem ao nosso encontro e muda a nossa vida. Entra dentro da gente, né? E esse poder é o próprio Jesus, que entra dentro da gente e faz uma revolução. Ele não repara a bagunça. Olha para o teu irmão e diz assim: Jesus não repara a bagunça. Verdade ou não é? Você que teve encontro com o Senhor a uma determinada idade, a sua vida estava daquele jeito, verdade ou não é? Alguns que eu conheço, e a minha vida também, parecia a curva do rio. Você já viu a curva do rio? Só fica tranqueira. A vida era assim. E ele entra, ele não repara a bagunça e vai colocando as coisas em ordem no seu devido lugar. Verdade ou não é, irmãos? Vai colocando os valores, outros valores. Vai tirando alguns e jogando fora. Vai mudando a nossa história. É esse poder que nos atrai. O poder de Jesus atrai. E se você está aqui, você foi atraído pelo poder dele. Você soube alguma coisa dele. Né? Você está aqui pensando talvez em um outro, mas você tem que pensar na sua vida, não no outro. Deus te trouxe aqui para falar ao seu coração, não por causa do outro, mas por causa de você. Porque a gente vem preocupado com outros, é legítimo, mas a preocupação primária tem que ser com você. Porque é a partir de você que as coisas acontecem. A partir da mudança da sua vida que as coisas acontecem na sua casa, no seu trabalho. É a partir de você. Até porque quem é o herói da sua história é você, não é o outro. É a sua história. Não é? E o Senhor, Ele vem, Ele transforma. E aqui você vê uma multidão que é atraída pelo poder do Senhor. Mas também nós temos aí, muda para mim aí que eu não vou tocar aqui, porque eu não estou vendo aqui, vou ficar o meu pescoço, entendeu? Não é? Então não aparece aqui também. Mas para que vocês têm esse trem todo aqui se não funciona nada, hein, só? Então, tem o internet aí, ele é o culpado? Ô, internet! Ele é um mordomo, né? A culpa é dele? Tá bom, internet, tá bom. Ô, irmãos, vamos embora porque a internet está funcionando. Notem, irmãos, o poder da palavra do Senhor. Diz o verso, capítulo 2 aí, versículo 2, parte B, ele estava pregando a palavra. Ele estava ministrando a palavra. E aí você vê uma coisa linda, porque é o autor da palavra que está ministrando a palavra. É aquele que é o verbo, aquele que é a palavra. É ele que criou o som, é ele que criou os barulhos, é ele que é o Senhor dos sons, dos tons, é ele que está ministrando a palavra. Essa palavra que cria, essa palavra que transforma, essa palavra que lá no começo haja luz e houve luz. É esse Senhor que está ministrando a palavra. Essa palavra tem poder, amém ou não? Se você tomar isso na sua vida, tomar isso como inegociável, como algo prioritário, assim como você tem uma doença. Sabe quando você tem uma doença e você precisa tomar um remédio, assim, porque você precisa tomar um remédio, porque você não sobrevive. Não é uma boa motivação, mas você fala, se eu não tomar, eu morro. Isso deveria ser essa motivação em relação à palavra. Se eu não tomar, se eu não ler, se eu não meditar, eu não vou viver. Eu tenho que tomar isso com certeza. Se você fizer isso, sua vida muda. Essa palavra tem um poder para transformar o nosso coração. Essa palavra tem um poder para revolucionar a nossa vida. Isso é tão certo que Moffat, foi um missionário na África, e ele traduziu trechos bíblicos. Ele traduziu, existe até uma tradução chamada Moffat. Essa tradução é interessante, irmãos, porque, só lembrando que Moffat frequentava a igreja quando eu era criança e ouvia com atenção as pregações do pastor. E a igreja era uma igreja pequena, que não crescia muito. E na hora que o pastor estava cumprimentando os irmãos, e essas crises pastorais, né, de ver uma igreja que não cresce, aquela coisa toda, e alguém chegou para o pastor e falou assim: pastor, o senhor precisa rever o seu ministério, porque a igreja não está crescendo, precisa dar uma olhada no seu ministério.
Quer dizer, dizendo, a culpa era do pastor, né? E aí, o pastor ouviu aquela palavra, pegou fundo, o pastor já estava pensando na carta que ele escreveu de demissão no ministério pastoral daquela igreja. Quando ele estava pensando nisso, veio um garotinho e falou assim: ô pastor, se eu estudar bastante, se eu me dedicar, se eu for uma pessoa de oração, será que um dia eu vou ser como o Senhor? Olha que coisa. Alguém deu uma palavra e Deus trouxe bálsamo, né? Aí o pastor falou: não, você vai ser muito mais do que isso. É esse Malfatti, que se tornou missionário lá na África, que traduziu textos bíblicos. E nessa ministração de palavra às pessoas, os nativos, muitos foram transformados. Mas mudado mesmo, as vidas mudou, transformou, etc. e tal. E os nativos compreenderam o poder da palavra de Deus a tal ponto que um dia o nativo chegou para ele e estava triste. Ele falou: irmão, por que você está triste? Algum pecado, algum problema? Não, pastor, não. É para o meu cachorro, ele comeu uma página da Bíblia. É que na cultura daquela tribo, toda a família tinha um cachorro nervoso, bravo, violento, um pitbull, sabe como é que é? Toda a família, essa é a cultura. E o cachorro comeu uma página da Bíblia. Na cabeça do nativo, ele vai ficar manso. A palavra vai mudar o coração do cachorro. Ele era violento, porque isso aconteceu na minha vida. Eu era assim, Jesus mudou. Logo, essa palavra que muda vai mudar o coração, a vida do cachorro. Ele era violento, ele vai se tornar um cachorro manso, pacato, etc. e tal. Não é verdade que página não muda coração de cachorro, vida de cachorro, né? Mas notem a compreensão do nativo, que a palavra de Deus muda coração, muda vida, transforma. Essa é a palavra. Notem, irmãos, que a prioridade de Jesus é a palavra. Não é um milagre. Os milagres é só a expressão para que soubesse quem ele era. Mas a vontade do Senhor sempre é o ensino, era a palavra. E aí eu queria chamar a tua atenção para a deturpação que está acontecendo no meio evangélico. Muito show, muitas luzes, muita parafernália e pouca palavra. É a palavra de Deus que tem que ser central na igreja. O resto é vale-brinde. Amém ou não? Tem que ser o ensino bíblico. É isso que muda, isso que transforma, isso que orienta. Mas às vezes se faz tanta manipulação para mover emoções, porque nós somos latinos, né? Nós gostamos de emoções. E coloca música e som e tal, e frase de efeito. A pessoa começa: nosso culto foi uma bênção, etc. Mas o que você aprendeu de Deus? O que você aprendeu da palavra? Eu me senti bem, mas você pode se sentir bem no show de rock. Você pode se sentir bem em outros ambientes. O sentimento não é o Senhor. A Bíblia diz que o justo virá pela fé no quê? Palavra. Essa palavra gera em nós o desejo de conhecer a Deus, gera em nós responder a Ele com fé, com confiança, palavra de Deus. E a gente às vezes é aquela coisa, nosso culto foi tão frio, porque não houve frenesi, parafernália. Eu lembro entrevistando uma irmãzinha anos atrás, ela falou: olha, pastor, a igreja da minha mãe, os anjos descem para dançar. Meio estranho, né, só? Desce para dançar em quem? Eu nunca vi um Bolshoi angelical. Nunca vi um Barashnikov, anjo Barashnikov, que é dançarino. Nunca vi isso. Na Bíblia, não. A gente gosta desse negócio, né? De espetáculo. Isso é coisa que nos agrada. Mas a vida cristã tem que ser pautada em Bíblia. Palavra de Deus. É isso que muda a sua vida. É isso que promove fé no seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se diz: eu não gosto da palavra, então você não gosta de Deus. Sabe por quê? A boca fala que está cheio. Palavra é a expressão do que há no coração. Palavra de Deus é a expressão que há no coração de Deus. Deus se revelando a mim e a você.
E dependendo de você, do seu interesse, você vai conhecendo mais intimamente a Deus por meio da palavra. Que, na verdade, a gente gosta de outras coisas, né? Nossa, aquele culto foi uma bênção, me senti tão bem. Mas o quê? Teve palavra ou não? Notem, irmãos, Jesus estava ministrando a palavra, porque essa palavra tem poder. Olha para o teu irmão e diga assim: essa palavra tem poder. Palavra de Deus tem poder. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, é cheio da palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo é mandamento. Todos nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Não é uma virtude que tem que ter alguns. Algo específico para alguns. Isso é mandamento. Para a pregação, para a visitação, mas muito mais para viver em casa. Porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, depois diz: marido, amai, mulher, sede submissa, filhos, obedecei aos vossos pais. É uma ordem para casa, não é para pregação. Lá não diz enchei-vos do Espírito Santo para pregar, para dar aula, para visitar, ainda que seja verdade, mas o texto fala sobre família. Entende bem? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo lavando louça, cuidando da casa, cuidando bem do marido, a mulher, o marido amando a sua esposa. Isso é ser cheio do Espírito. Não essa coisa de regalou o olho, arrepiou, sabe essas coisas, mística, nossa, ele é cheio. Não tem nada a ver, irmãos. Cheio é depender do Senhor, é ter o coração aberto para esse Deus que nos enche com o seu Espírito. Amém, amados? É para todos nós, não é algo específico para alguns, né? Como pensam, nossa, aquele é ungido, essas coisas, não, nós gostamos de rótulos assim, e nós pastores amamos esse negócio, né? Nossa, ele é o homem de Deus, aí você já ainda, ministro do Evangelho, aí ele entra, né? Todos aqueles passos, todo cadenciado, e aí ele tem um trono aqui no meio de todo mundo, ele se assenta, quer dizer, todo mundo está em pé. Só se assenta quando ele senta. Sabe como é que é? Né? Esquisito, irmãos. Olha, Jesus está numa casa, irmãos. Num lar. Não tem nada de templo aqui, está em casa. Aliás, você abriu já sua casa para ser uma casa de oração? Jesus disse que a minha casa será chamada casa de... Você é cristão, amém ou não? Você segue Jesus ou não? A sua casa é casa de oração? Porque ele disse que a minha casa será conhecida como casa de oração. Logo, a sua casa, se você é cristão, tem que ser uma casa de oração. Participa desse projeto, se envolva. Isso é bom para você, é bênção na sua vida. Notem, Jesus tinha prazer de estar nas casas. E aqui Jesus está em uma casa ministrando a palavra de Deus. Ministrando a palavra, e essa palavra tem poder. Ela produz fé, ela revela quem é Deus, ela me informa e me desafia a viver o sobrenatural. Isso é, ir além do comum, do corriqueiro, na dependência de Deus. Ser cristão é andar na contramão. Isso é possível se você conhecer o Senhor por meio da palavra. E a palavra desafia. É ou não é? Você começa a ler, opa, esse negócio aqui fica difícil, hein? Nos informa que o estilo de vida é impossível de viver senão na dependência, só na dependência dele. Então a palavra do Senhor tem poder, o poder da palavra do Senhor. Lembra, seu irmão, diz a ele, olha, a palavra do Senhor tem poder, meu irmão. Ela tem poder. Não sei se você está experimentando essa palavra, mas ela tem poder. Ela é viva. E ela é eficaz. É Deus quem diz isso. Essa palavra muda, transforma. Mas também o poder de Jesus motiva. Isso, obrigado. Você viu, só olhar, funcionou. Está funcionando ali, joia. O poder do Senhor motiva. Notem, irmãos, o milagre acontece.
a partir também de uma participação de 4 pessoas. Nós não sabemos a distância, nós não sabemos quanto tempo, mas com certeza esses 4 estavam preocupados, orando, inclusive estimulando aquele paralítico para que ele tivesse encontro com o Senhor. Jesus já estivera ali na cidade realizando milagres. E eles estimularam. Você não quer? E quem sabe o paralítico falou, não vou, não quero, não me interessa. E eles, você vai sim, pegar o paralítico e levar o paralítico até o Senhor. Por que eles levaram? Porque o poder do Senhor motiva. Porque Jesus é alguém que tem disposição para ajudar. Eles sabiam que Jesus era assim. Eles conheciam que o Senhor está aberto para ajudar. Se existe alguém que tem disposição para te ajudar, é Jesus, meu amado. E conhece a sua luta. E sabe quem é você. Disposição para ajudar está no Senhor. Então eles foram motivados a isso. Não só disposição para ajudar, mas o desejo para ajudar. Se existe alguém que tem um coração disposto a te ajudar, a te abençoar, é o Senhor. Deus foi ao absurdo quando Jesus morreu por nós. Se existe um milagre, esse é um milagre por excelência. Imagine o Senhor morrer na cruz por mim e por você, nós pecadores, falhos, limitados, andando contra Ele. Ele resolve morrer por nós na cruz, ressuscitou vencendo a morte, selando a vitória ali na ressurreição. Deus foi muito longe. Acaso Ele não se importa? Claro que Ele se importa com você. Aqueles homens foram estimulados pelo poder de alguém que se importa, que se interessa. Isso é diferente dos homens, irmãos, que você tem que pegar a senha, que você tem que esperar ser atendido no tempo dele, né? Fora aquelas dispensadas. Você já foi dispensado, não é? Aquelas dispensadas, diz que eu não estou, o horário já foi. Você já viu? Amigos que são assim, que te dispensa, né? Que manda você embora, que faz de conta que você que não está sabendo de nada. O homem é assim, não Deus. Há uma disposição tremenda no coração do Senhor para nos abençoar. Isso motivou aqueles homens. Notem, irmãos, a distância. Eles levaram o paralítico. E quando chegaram no local onde Jesus estava, entre Jesus e a cura, entre a cura e Jesus havia uma multidão. Se você ler a Bíblia, os evangelhos, você vai ver que essa multidão só atrapalha. Essa multidão é obstáculo. Essa multidão, o normal seria, peraí, o paralítico, dá licença e abre aí para o paralítico que está com Jesus, ele precisa de tal. Não, eles estão ali inertes, estão ali passivos, eles só atrapalham. Agora, eu não sei você, se fosse eu, já teria uma excelente justificativa para deixar o paralítico aí e falar, você vai dar um tempo, uma hora vai dar uma folguinha, né? Quem sabe uma hora a gente dá um jeito aí para ter encontro com Jesus, mas você vai estar, já fiz a minha parte, cheguei até aqui, e olha, eu fiz o que pude. Eles não pararam aí, eles fizeram mais difícil, eles começaram a pensar nas possibilidades. Você sabe que criatividade, ela surge a partir de disposição. Gente disposta é criativa. Gente que não tem disposição, ele já para ali, na primeira dificuldade. Entende bem? Há um texto de A.W. Tozer, o texto é Males da má disposição. Se não tem disposição, minha querida, aliás, se não tem disposição, diz lá o Provérbios, que o preguiçoso, ele está dentro de casa, ele diz, não vou sair porque eu tenho um leão lá fora. É preguiça.
Ele não vai sair mesmo, ele já arrumou até um leão para não sair. Males da má disposição. Quando você tem disposição, você pensa em possibilidades. Você não se contenta em ver o obstáculo, você cria possibilidades. Você diz, eu vou fazer esse negócio, Deus me dá graça. E foi o que eles fizeram, eles começaram a pensar o que fazer e como fazer. Eles pensaram, a única possibilidade é subir até o telhado. Eu não sei se havia escada. Não, o texto não fala sobre isso. Não era muito comum usar escadas. Mas mesmo pensando em escada, levar um paralítico até o telhado já requer muito esforço. Eles fizeram o mais difícil. Eles fizeram o surpreendente, o inesperado. Os telhados naquele tempo, naquela cultura, eram feitos de madeira, se entrelaçavam madeira, colocavam barro, secavam o barro, depois colocavam palha ou folha de palmeira em cima. Então, para tirar ali, eles deveriam esforço, arrancar aquela madeira, aquele barro. Você já pensou, Jesus está pregando, falando, ensinando e começa a descer folha, poeira, pó, né? E todo mundo, você já pensou? E olha, nós temos um Senhor que não tem nenhuma dificuldade de ser interrompido. Amém ou não? Não tem nenhum problema. Esse Senhor que cuida de tudo se importa com você. Esse Senhor que cuida do universo se importa com você. Esse Senhor que é dono de tudo, Ele para tudo por causa de você. Aí você, é verdade? É, porque Ele parou na cruz por causa de você. Ele morreu na cruz por causa de você. Quando a gente olha assim e fala, nossa, o sol parou, morrer na cruz é infinitamente maior que qualquer sol parado. Muito maior, muito maior. Infinitamente maior. E esse Senhor se importa com você, se interessa por você. Lembra o texto lá de Bartimeu, capítulo 10 de Marcos? Quando Bartimeu é um cego, mendigo, estava em Jericó. Jericó é uma cidade, entre aspas, amaldiçoada, né? Há uma maldição sobre Jericó, lembra disso lá no Velho Testamento? Então ele está marginalizado, está à margem, pedindo esmola, cego, e aí ele ouve de Jesus. E ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a multidão, não só a multidão, mas alguns discípulos, começaram a repreendê-lo para que ele se calasse. E quanto mais repreendia, mais ele gritava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz o texto que Jesus parou e mandou chamá-lo. Meu amado, há um Deus que interrompe a sua caminhada por causa de um mendigo marginalizado. É esse o Senhor que se importa com você. É esse Senhor que domina tudo, mas se importa com você, que tem cuidado de você. Isso é para semear no seu coração fé, dependência dele, confiança nele, né? Esse Senhor, esses homens fizeram mais difícil, fizeram o inesperado, e não só isso, fizeram mais caro, porque quem é que pagou o telhado? Que foi feito um buraco ali, concorda ou não? Quem é que bancou aquele negócio? Provavelmente, a gente está conjecturando, provavelmente aqueles 4, além de levar o paralítico, o esforço, o paralítico sai curado, mas eles fizeram tudo, inclusive investimento de dinheiro. Você já viu quantas justificativas você tem? Para dizer, não estou falando de Jesus, não estou evangelizando. A gente falou que nós amamos. Meu querido, se você ama, você não pode deixar de falar daquilo que você ama. Não sei se você tem visto. Eu disse que um dos maiores técnicos de futebol chama Guardiola, né? Lá do Manchester City. Diz que é um dos melhores do mundo. Diz que esse camarada, ele vai no jantar. E conversa vai, conversa vem, desemboca em futebol. Por quê? Porque ele é apaixonado, ele ama o futebol. Você falou que ama o Senhor. Essa semana, nos contatos que você teve, você falou de Jesus? Que você está dizendo que ama. Aliás, meu irmão, é só para te estimular.
te exortar. Quanto tempo faz que você não evangeliza uma pessoa? Olha aqui, olha o exemplo para nós de dedicação, de empenho, de fé, porque Jesus diz o texto, vendo-lhes a fé, isso é disposição de fé. Se você crer, você não pode ficar calado. Olha para trás. Não precisa olhar agora não, só pensa na sua história. Alguém está seguindo Jesus por causa do seu testemunho? Se não, você tem que estar preocupado. Senhor, eu quero ter filhos na fé. Eu quero que atrás de mim tenham outras pessoas. Aqui nós vemos gente, por meio dessa história, quantas pessoas não foram estimuladas a tomar uma posição de sair do comodismo. Tem paralíticos aí, estão à nossa volta, e o que a gente tem feito? Você crê no poder do Senhor, amém ou não? Meu querido, então está na hora de falar desse poder às pessoas, porque é Ele quem muda, Ele quem cura, Ele quem transforma. A gente fica falando do poder aqui nessas quatro paredes, você tem que ser bênção lá onde você está, onde Deus te colocou, em meio aos seus vizinhos, em meio aos colegas de trabalho, de orar, Senhor, eu quero ter oportunidade, me dá palavras para abençoar esse povo. Tem gente paralítica, tem gente que não caminha, tem gente na igreja assim que não vai para frente, tem gente que está paralisada por causa do pecado, inclusive. Complicado a gente olhar para um texto desse e a gente sair daqui com a mesma pegada. Verdade ou não, irmãos? Nos envergonha. Olha a disposição. Porque o Senhor reservou, Ele fez outros milagres, muitos outros, além do que está escrito aqui. João diz isso. Muitos outros. Por que isso está relatado aqui? É porque Deus, na sua onisciência e na sua presciência, estabeleceu esse texto aqui para nos abençoar nessa noite, para que a minha vida e a sua não seja a mesma, para que a gente tome uma posição e não seja acomodado, se preocupe com os paralíticos na nossa volta e não ser simplesmente aquele que contempla. Notem também, irmãos, nesse multiforme poder de Jesus, o poder do Senhor em sua onisciência. Dá o toque aí, por favor, porque eu não sei que aqui não... Isso, olha lá, faz de conta. Não, isso, obrigado. Na sua onisciência. Olha aí o versículo 5. Ele vê a fé. Verso 8. Ele lê os pensamentos daqueles religiosos. Eles estavam pensando, eles não falaram. O Senhor viu o que eles estavam pensando, porque Ele é onisciente. E graças a Deus que Ele é assim. Nós temos dificuldade com isso. Graças a Deus que nós não somos assim. Verdade ou não é? Você imagine se eu estivesse aqui pregando e pudesse ler os corações. E ver que aquele irmão está ali, ele fala, o cara não vai parar de falar não, meu. O outro ali falando, ih, meu, nossa, está atrasado. Aí o outro lá falando, poxa vida, hein? De novo. A outro lá pensando, puxa, amanhã vai cair aquele cheque. Tal. E o outro, você já pensou? Isso estou falando coisas boas. Imagina no final do ano você cumprimentando as pessoas. Ô pastor, puxa meu amigo, rapaz, que esse ano Deus realize no meu coração. Que ele, ó, sabe como é que é? Graças a Deus que a gente não conhece. Jesus conhecia e amava, entende? E quando ele exorta, não é para humilhar, é para acordar os religiosos. Ele conhecia. Diz o Wisby que ele pega o texto e olha esse texto no olhar de Jesus. Então Jesus olhou para cima e viu 4 homens que se esforçavam para trazer um paralítico e colocar aos pés do Senhor. Ele olha para baixo e vê aquele homem doente, de corpo e alma, aleijado, desanimado, esmagado pela dor, pela culpa e pelo pecado. Depois ele olha ao redor e vê os críticos
pensando em seus corações, questionando-os para contradizê-lo, para ver alguma limitação, alguma fraqueza. E ele olha dentro do coração daqueles críticos. Se você pegar o texto, aqueles críticos estão assentados. Nota, a multidão está ali em volta, em uma posição desconfortável. Os religiosos estavam assentados, só avaliando, só olhando, querendo ver uma falha para criticar, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente aprende, com a gente ouve, porque em vez de ser adorador, nós começamos a ser críticos da pregação, do culto. Em vez de adorar, nós estamos aí para criticar, para avaliar. Nesse mundo religioso, consumista, estamos aqui para avaliar. E aí a gente começa a fazer o checklist, gostei, não gostei. Aqui estão os religiosos, os teólogos, mais preocupados em avaliar para censurar. E Jesus diz ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. Eles começam a dizer, isso é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Isso é verdade. Na teologia deles está certo, só Deus pode perdoar. Eles tinham na teologia deles duas coisas que só Deus, perdoar e curar. Só Deus pode fazer isso. Eles acham uma blasfêmia. E Jesus, vendo o coração deles, diz ao camarada, perdoados são os seus pecados, e questiona qual é mais fácil, dizer perdoados são os pecados, ou dizer ao paralítico levanta e anda. Qual é o mais fácil? Os dois são impossíveis, não são fáceis. Mas se você colocar qual é o mais fácil é levanta e anda. Porque Jesus, proferindo isso, ele ordena de fato o camarada, levanta e anda. Mas para perdoar os pecados, ele teve que morrer na cruz. Para criar o homem, o Senhor juntou do pó. Mas para salvar o homem, ele morreu na cruz por nós. O perdão é muito maior do que a cura. Por isso, meu amado, coloca isso no seu coração, quando vem enfermidade, dor, lutas, lembre-se que Deus permite certas coisas na sua vida. Se você foi perdoado, essa é a bênção maior, amém ou não? Se seus pecados foram cancelados, porque Jesus pagou o preço dos seus pecados, isso é muito maior que uma cura física, por isso tem um valor eterno. A cura física é momentânea, ela tem um prazo de validade aqui, não existe uma cura física eterna. Entende bem? Pessoa é curada por algum tempo. E às vezes é complicado, né, irmãos? Às vezes tem aquele negócio, a pessoa tem uma determinada idade, está pensando em orar por cura, então ele tem 92 anos. E aí começa a ter artrite, o cara tá bom aí, com 92 anos, artrite, o cara tá bom, ora por mim. Ele está pensando o seguinte, que ele vai ter 16 anos, ele vai ser um curado, mas com 92 anos. Ele vai continuar na mesma idade, não vai ter uma juventude antecedente, ele vai continuar sendo velhinho. Entende bem? A cura física tem um prazo de validade. É importante? Claro, Deus é poderoso para fazer isso, é verdade. E quantos foram curados, se abençoou, que coisa linda. Mas o perdão é muito maior, porque isso tem um valor eterno. Amém ou não? Valor eterno. Isso tem um valor para todo sempre. Cura física é... você pega o Lázaro aí. Lázaro foi ressuscitado. Você viu Lázaro por aí? Eu não vi. Por quê? Ele morreu. Toda a cura física tem um limite. Então é muito mais fácil, entre aspas, não é fácil não, é impossível ao homem a cura, mas muito maior é o perdão. Muito maior é o perdão, porque isso tem um valor eterno. Quanta gente às vezes procura igreja por uma cura física, irmão.
Está errado? Não, mas não pode parar aí. Quanta gente veio atrás de cura física, e alguns foram curados. O que fizeram com a saúde? Foram ter mais tempo no pecado. Foram viver um pouquinho mais no mundinho. O que vale? Pelo contrário, era preferir ter morrido antes, porque quanto mais você vive em rebeldia, mais você está entesourando, diz o texto. Você está guardando, quanto mais você vive no pecado, você está guardando mais ainda a ira no dia do juízo. Então, para o ímpio, é preferir morrer ontem do que amanhã, sem a conversão. Perdão nos dá essa bênção eterna. Amém ou não? Cura física é cura física, irmãos. Não estou demerecendo, só estou colocando ela no devido lugar. Perdão é muito maior. Muito maior. Aqui na igreja nós temos irmãos cadeirantes, nós temos irmãos cegos, nós temos alguns irmãos com deficiência auditiva. Não foram curados, mas foram perdoados. Amém ou não? E estão cantando aqui com alegria. Aqui na frente eu fico até brincando que vai ser o pole position, né? Se o Davi, né? Ou se o Vitor estão aqui, ó, feliz da vida. E o Vitor, inclusive, vou dar um dia, dar a oportunidade para ele dar um testemunho aqui. O Vitor é farmacêutico. O Vitor estudou no Mackenzie, cadeirante. O Vitor pegava o ônibus para ir para a faculdade. O Vitor pegava o metrô para ir para a faculdade. O Vitor trabalha no Morumbi. Entende bem? Feliz da vida. Deus não curou, mas Deus perdoou. Isso é muito maior. Muito maior. Muito maior. Aí o texto fala sobre essa bênção do poder em perdoar. Olha aí o texto. Jesus diz: perdoados são os seus pecados. Alguém disse que essa palavra é a palavra mais doce na Bíblia, porque perdoar significa cobrir. O sangue de Cristo nos cobriu de toda iniquidade. Perdoar significa levar, tirar. O perdão tira imundície do nosso pecado e liberta o pecador. Perdão significa o cancelamento da dívida, tetelestai, foi pago lá na cruz. Perdão significa o pecado foi mandado embora, foi jogado no mar do esquecimento. E olha o texto, Jesus diz àquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. O original é filhinho, é uma expressão de afeto. Perdoados. O verbo está no presente, estão. Não estavam, nem estarão, estão. O perdão é para agora, para já, para a nossa história. Amém ou não? Perdão agora, esse poder de Jesus em perdoar. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Independente do que você fez ou deixou de fazer, no sangue nós temos o perdão. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Então você, meu querido, Jesus te perdoou, você não tem que estar com consciência culpada. Você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Ele já pagou o preço. E quantas vezes nós encontramos gente triste na igreja, porque lembrando de coisas passadas. Quem traz lembrança das coisas passadas que você fez é o diabo. Porque a Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento. Né? E alguém diz, é proibido pescar. Entende bem, meu querido? Não é ficar pescando lá, não é proibido. Já jogou no mar. Quem traz lembrança é o maligno. Você já foi perdoado. Amém ou não? Você já foi perdoado. Agora, o poder de Jesus transforma. O paralítico foi curado. Diz João Crisóstomo que a cura é prova do perdão e levar à cama é prova da cura. O que levava o aleijado agora é o curado que leva. Entende bem? Ele era dominado, mas agora ele domina.
E falei hoje pela manhã, você que tem Jesus no coração, você não é um mendigo. Você não pode viver, não deve viver, poder pode, mas é uma contradição. Viver de dependência. Deus te dá graça para você enfrentar. Deus te dá coragem para você enfrentar. Você vê nos faróis da vida gente pedindo recurso, gente que vive na dependência. Evangelho é toma a tua cama e anda. Você não é mais um dependente, um pendente. Pode ser até que no primeiro momento você precise de um empurrãozinho, mas viver disso não. Não. A dignidade do homem, Deus não quer que um filho dele seja um mendigo, um mendicante, alguém pedinte. Eu lembro, num semáforo aqui à frente, tinha uma senhora com celular, então não, eu vou assim, escuta, você pode me ajudar? Espera aí. Ué, e eu nem celular tinha na época. Você está entendendo? Se criou assim uma esquisitice, principalmente nosso Brasil aqui, de ficar dando recursos para gente que não quer se mover na vida. Claro que a gente está sendo um discurso simplório, é verdade, mas o Evangelho é toma a tua cama e anda. Amém, amados? Você não é pedinte. Se você tem Jesus no coração, Ele te habilita a você sair com garra e enfrentar a vida. Eu tenho alguns testemunhos que me marcaram. Um deles, um menino aqui, de Cidade de Tiradentes. Já contei aqui algumas vezes na igreja, mas me marcou o testemunho daquele menino. Na pergunta, perguntaram para ele sobre, era uma instituição que trabalhava com marginalizados, com gente da rua, etc., crianças abandonadas. E aí a pessoa começou a entrevistar e tal, não parecia fácil, mas a gente via que o menino tinha dificuldade. O menino estava com 14 anos de idade. Estava naquela instituição porque a mãe arrancou os dentes do menino com um alicate. Mãe, se pode chamar de mãe. Arrancou os dentes do menino com alicate. E o menino testemunhando que agora tinha entregado o coração para Jesus. E que Jesus era o Senhor e Salvador da vida dele. E aí a menina, a repórter perguntou para ele, entrevistando, perguntou, o que você quer ser no seu futuro? Eu quero ser um juiz. Se acontece aqui, você é traficante, eu vou ser assassino. É que o Evangelho promove sonhos. Toma a tua cama e anda. É assim que funciona o Evangelho. Toma a tua cama e anda. Você não pode ser pedinte, mendicante. Deus te dá graça para você enfrentar a sua história, sem ser um pedinte. Na primeira leva que chegaram aqui de japoneses, chegou uma família de uma senhora, o marido, mulher e 5 crianças, pequenas. Logo depois o marido morre, a senhora que não sabia uma língua em português, não sabia nada em português, não conhecia nada a respeito do idioma, mas era uma cristã. E você sabe que as levas, os japoneses que vieram no passado, eles vieram e eram pobres, tá? A maioria que veio era gente para construir história. Então, faleceu o marido, você tem uma mulher com 5 crianças. Os patrícios disseram para ele, nós vamos te ajudar se você abandonar a sua religião. Ela era cristã, tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Ela falou não. Concluindo a história, as 5 se graduaram no exterior, 3 com honra ao mérito. Entende bem? Ela não foi pedinte, mendicante, ela saiu para a briga e educou as 5 filhas. E quem estava dando testemunho disso é o pastor Lisânias Moura, que é pastor da Igreja Batista do Morumbi. Ele diz, a senhora é minha sogra. Toma a tua cama e anda. É assim que funciona. Enfrenta a tua história. Tem que sair para estudar? Vai estudar. Procura cursos, etc. Vou fazer uma campanha para a prosperidade. Vai caçar coquinho, vai trabalhar, meu querido.
O que tem semeado essa questão da preguiça para nós, brasileiros, nós gostamos do mínimo esforço, máximo lucro, essa é a nossa inclinação. O evangelho é toma tua cama e anda. Se você tem Jesus no coração, você não é qualquer um, você é filho de Deus. E não significa que Deus vai te mimar. Amanhã você vai receber um prêmio, Gabriel vai te trazer um prêmio para. Não, não, não! Vai te dar graça e poder para você enfrentar a tua história. Porque você cometeu uma série de coisas esquisitas, você está colhendo o fruto disso. E como você consegue reverter isso? Com Jesus no coração, Ele nos dá a habilidade de enfrentar. O pastor chamado Paulo Real, se eu não me engano, lá em Maringá, ele esteve aqui na igreja, com 20 anos de idade, ele era analfabeto, morava em Santos, o pai e a família entregou ele para ser garoto de programa, ele e a irmã, ele vivia com programas de prostituição. Imagine você em São Paulo ser alguém que não sabe ler, em São Paulo, e vivendo aquela vida torta, brigou com o pai, quebrou 2 costelas do pai, saiu naquela ira, e no meio do caminho, vivendo aquela coisa maligna, alguém parou e começou a ministrar a palavra de Jesus. Jesus que muda, Jesus que transforma, orou com ele, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A primeira coisa foi ir em casa pedir perdão ao pai. Ali começou a renovação. Hoje ele é pastor de igreja. Estudou na faculdade teológica, hoje é pastor de igreja. Ele enfrentou a sua própria vida. Isso precisa ter coragem de fé. Entende bem? Porque a nossa inclinação é colocar a culpa nos outros, é na família. Né? Não, não, não. Você tem que enfrentar, você não pode ser um pendente. O evangelho te habilita a ter sonhos e enfrentar. Toma a tua cama e anda. Esse é o evangelho que muda, que transforma, que muda a vida. Contei hoje pela manhã, aquele camarada que era cachaceiro, que bebia todas, teve encontro com Jesus, mudou a vida, e Jesus liberta mesmo, transforma. Esse homem passou a viver uma vida de retidão, trabalhador, etc. E passando na rua, que ele muito estava sempre no bar lá, etc. Os amigos chamaram: ô fulano, vem cá, você agora é um crente, e geralmente é tom de zombaria, sou. É mesmo, e começaram a questionar. Então você crê na Bíblia? Creio. Você crê que Jesus faz milagre? Creio. Você crê que Jesus transformou água em vinho? Ele falou: eu creio, porque em casa Jesus transformou cachaça em comida. O evangelho muda. Toma a tua cama e anda. Amém ou não, irmãos? Toma a tua cama e anda. Para encerrar, o que está acontecendo aqui nesse texto está acontecendo aqui nesta noite. Mesma coisa. Jesus está aqui, amém ou não? E Ele está ministrando a palavra. Aqui tem gente que está na multidão, que não tem compromisso, que é simplesmente um frequentador, e às vezes é membro da igreja, não tem nenhum compromisso. Faz parte da multidão, daqueles que atrapalham. Aqui nós temos os religiosos, que estão aqui averiguando, vendo, tendo a lista, né? Ticando o que está, que não está, que agrada, o que não agrada, etc. e tal. Jesus está aqui. Nós temos também a multidão aqui. Nós temos também os religiosos. Nós temos também aqueles que aprenderam a servir. Você se enquadra em quê? Eu não posso julgar você. É você que tem que olhar para o seu coração. Eu me enquadro em quê? Eu sou paralítico? Aí tem um paralítico. Estou paralisado na vida. Eu não progrido, não tem nada a ver com coisas materiais. De vida com Deus, de ver Deus, de se envolver com Deus, de ser bênção à vida dos outros. Eu estou paralítico, estou paralisado. Por quê? Porque eu vivo pecando. Eu gosto do pecado. Jesus trouxe aqui para mudar a tua vida.
tirar você da paralisia espiritual. Você pode estar na multidão aqui, só atrapalha. Não se envolve. Quem não se envolve, meu querido, atrapalha, com certeza. Eu não prejudico ninguém. Sabe que você está prejudicando, sim. A você mesmo, pelo menos quando você não se envolve com ele. E nós temos aqueles que tomaram a posição de servir. Nós temos aqui, o que estava acontecendo lá, está acontecendo aqui. Se você diz, puxa vida, se eu estivesse lá ouvindo Jesus, pois é, ele está aqui falando para você. A reação que você está tendo aqui seria a mesma reação que você teria quando estando lá. Porque essa cidade, lá no capítulo 11 de Mateus, Jesus diz assim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Porque se os milagres que aconteceram aqui tivessem acontecido em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Portanto, haverá maior juízo para vós do que para Sodoma e Gomorra. Olha, tiveram um privilégio, mas agiram com incredulidade. Então, meu querido, você se eu estivesse lá, seria a mesma coisa estando aqui. Não ia mudar absolutamente nada, porque ele está aqui ministrando a palavra como ele ministrou lá. E aqui você conhece alguns que eram paralíticos e Jesus transformou, mudou a história e a vida. Se você não conhece ninguém aqui, então se envolva com a igreja, com Minha Casa, Casa de Oração, você vai conhecer histórias de gente que estava paralisada da vida. E Jesus mudou. Em qual grupo você se encaixa aqui? Quem sabe você veio aqui e você, lembrando de alguns, se não alguns, pelo menos um paralítico, você precisa de ajuda, de alguém que te ajude a levar esse paralítico até Jesus. Pois é, se envolva com os irmãos que você vai ter parceiros, que vai te ajudar a levar o paralítico até Jesus. Às vezes sozinho a gente não consegue, mas junto a gente consegue, amém ou não? Mas junto a gente consegue. Em que grupo você está? Nós vamos cantar aquela canção que cantamos agorinha mesmo. E à medida que nós estaremos cantando, eu queria convidar você. Olha para o seu coração, veja como está a sua vida, é Jesus que está aqui. E Ele te chama a tomar de posição, de enfrentamento. Isso precisa ter coragem de fé. Porque às vezes a gente diz, não, eu não preciso isso, eu não preciso aquilo. Se Deus falou ao seu coração, eu queria convidar você a vir à frente, que nós queremos orar com você. À medida que nós estaremos cantando, eu queria te convidar aqui, você com ousadia, com coragem, enfrentando inclusive teu próprio orgulho. Você renunciasse a esse eu e dissesse, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero que Ele mude a minha vida. Eu não quero ser mais paralítico. Eu não quero ser só da multidão. Eu quero ser como esses homens que levam os outros aos pés do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Se Deus falou ao seu coração, vê à frente que nós queremos orar com você e por você, em nome de Jesus. Amém. Nós temos algumas pessoas aqui à frente. Irmão, 4 em volta de cada um aqui, ó. Vem aqui à frente, ser solidário aqui. Não é só para contemplar aqueles que vêm à frente, é para ser solidário. Tá junto aí, ó. Entende bem, irmão? Tem gente aqui que sozinho não vai caminhar não, e nem pode, e nem dá. Tem gente aqui que precisa de parceiros. Isso é ser igreja. Não é para você ficar contemplando, nossa, olha o irmão lá na frente. Não, não. Eu não sei porque você não está aqui também. Eu não sei. No seu orgulho, na sua indiferença, na sua apatia, sei lá o quê. Eu já estou aqui na frente. Tá bom? Eu já estou aqui. Tem gente aqui que precisa de você, meu irmão. Tem gente aqui, ó. Não pode estar sozinho. Na igreja ninguém pode sofrer sozinho. Ninguém pode entrar aqui trazendo um paralítico sozinho. Tem que ter gente junto.
Isso é ser igreja, irmão. Então, quando fizer um apelo, vem à frente. Não tem problema. O que vão pensar de mim? Grande coisa. Você é o quê? O quê? Nossa, né? Nossa, todo mundo vai ficar espantado. Vem à frente, sabe por quê? Você é solidário a alguém. Você chega junto em alguém, você abraça alguém. Às vezes um abraço faz diferença, irmãos. Verdade ou não é? Às vezes o contato faz diferença. A gente tem que parar de ser indiferente, ser a multidão de espectadores, ver o que está acontecendo sem se envolver. A gente tem que se envolver, irmão. Veio alguém? Chega junto, abraça, se importa, se interessa. Isso é ser igreja, sabe como é que é? É junto, né? Pessoa veio, vou junto. O que vão pensar de mim? Grandes coisas, Deus sabe quem eu sou. Ponto final, isso basta. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Nós não somos dignos nem de pronunciá-la, nem dignos de ouvi-la. Tamanha majestade desta palavra. Mas como o Senhor é bom, como o Senhor é condescendente, que nos dá essa habilidade, essa bênção de ouvir a Tua palavra, de proferir a Tua palavra, nós tão falhos, tão limitados. Perdoa o nosso pecado por não amar a Tua palavra como deveríamos, Senhor. Que a partir de hoje seja uma postura diferente, de priorizar essa palavra, de valorizar essa palavra. Se, ó Deus, com esses que vieram à frente, o Senhor conhece cada caso, o Senhor conhece intimamente cada um. Disponha seus corações para temer ao Senhor, para se envolver com o Senhor, para que sejam vencedores nas lutas diárias, difíceis e algumas impossíveis, mas com o Senhor nada é impossível. O Senhor nos habilita para a vitória. Que meu irmão, minha irmã saia com essa certeza de um Deus que se importa, que se interessa, um Deus que está disposto a nos abençoar, para que venhamos carregar a maca, não mais ser mendigo, nem ser pedinte, mas sermos filhos de caráter, que olha para o Pai e vê a bênção da vitória, a certeza de enfrentar com coragem as nossas dificuldades e limitações. Abençoa cada um, Senhor. Dispõe seus corações para Ti, em nome de Jesus, e que Teu nome seja glorificado. E que se há algum paralítico, saia daqui transformado, andando para a honra e glória do Teu nome, porque o Senhor é aquele que cura toda e qualquer paralisia espiritual. Que Teu nome seja honrado nessas vidas. Abençoa-nos como igreja, para que não simplesmente sejamos espectadores, mas participantes do Teu reino, em nome de Jesus. E que o Teu amor, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados. Podeis sentar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Dá um abraço no seu irmão. Aliás, fique em pé. Dá um abraço no seu irmão. Deseja a ele uma semana abençoada. Em nome de Jesus.